Shalom Adonai Yeshua Aleichem, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma alegria imensa estarmos juntos para a nossa quarta aula. É o quarto passo, ou o quarto tijolinho na construção para um grande ministério. Nosso curso teológico especializado em liderança cristã do Instituto Bíblico Teológico Manancial. Permita-me orar contigo, Yeshua Hanusriti Aie Lahudi. Sim, sabemos que tu és, ó Jesus de Nazaré, o Rei de Israel, o Rei dos judeus. E antes de ser o Rei dos judeus, tu já era, com certeza, desde as eternidades passadas, o Senhor da igreja. Mas quando a igreja se torna no presente uma realidade, nós sabemos que antes de ser o Senhor da igreja, tu eras o Senhor de Israel. Nós invocamos a tua ciência, porque tu és o Deus de Israel, o Senhor de toda a ciência. Tu ensinastes a sabedoria a ser sábia, e contigo ela se assentou para tomar conselhos de liderança, segundo a tua palavra em Provérbios 8, e desde o princípio ela foi a sua primeira aluna. Pai, se o Senhor ensinou a sabedoria a ser sábia, o Senhor com certeza pode nos tomar pela mão e nos levar pela cognoscibilidade às salas secretas do teu coração. E assim nós podemos conhecer um pouco mais da tua vontade. Que o Senhor possa, através do curso teológico especializado em liderança cristã, sim, Deus, através do Instituto Bíblico Teológico Manancial, através de mim, como teu servo, expoente da tua palavra, o Senhor pode fazer de nós pessoas conhecidas, assim, da tua vontade boa, perfeita e agradável. Edifica-nos pela graça que é em Cristo, visita-nos pelo poder e pela veracidade da tua palavra. Seja comigo a tua presença nesta aula e abençoando a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos, eu sempre digo, a aula de hoje está espetacular, a aula de hoje está especial. E parece redundância, repetitividade, parece algo costumeiro, né? Mas eu quero dizer que eu estou feliz porque Deus tem gotejado em minha mente a sua doutrina. E eu espero poder passar para você o que Deus propõe ao meu coração, para hoje, tá bom? Nós estamos aqui na nossa quarta aula. Um mês já está indo, né, irmãos? Jesus é bom. Queria convidar você a analisar dentro do grupo outras pessoas que talvez você trouxe. Pede para que entre em contato com a gente. Se não proceder o pagamento, que ainda o faça, tá? Se não tem assistido às aulas, que ainda o faça. Se não tem assinado na lista de presença, que ainda o faça. Ainda dá tempo, tá bom? Vamos à nossa aula. Depois eu falo mais sobre isso, principalmente na nossa resenha. Por falar em resenha, eu estou sentindo falta de vocês nos comentários da aula, com questionamentos, com perguntas, com dúvidas, com comentários, e assim a nossa resenha para segunda-feira fica mais interessante, tá bom, meus irmãos? Queridos, vamos entrar na aula de hoje, aula de número 4, e desde o princípio nós estamos falando na aula 1 sobre liderança servidora. Aí na aula 2 nós começamos a estudar princípios e fundamentos para uma liderança eficaz. E nós estudamos do número 1 ao 10, correto? Eu passei o PDF aos irmãos no grupo do WhatsApp, já do livro, desses princípios e fundamentos, da dica do número 1 até a 10. E na aula 3, nós estudamos sobre psicologia pastoral, onde nós ensinamos princípios básicos para não nos decepcionarmos com as pessoas. E ainda, além da psicologia pastoral, nós estudamos mais 2 princípios e fundamentos para uma liderança eficaz. Estudamos o número 11 e o número 12, correto? E nós terminamos falando de questione os seus paradigmas. Foi aí que nós paramos na aula passada.
E hoje nós vamos retomar o assunto e nós vamos continuar estudando. Nós vamos estudar a aula de número 4 e nós vamos entrar com o número 12 era questione os seus paradigmas. Foi aqui que nós paramos na aula passada. E nós vamos entrar agora no número 13, desenvolva a humildade de espírito. Desenvolva a humildade de espírito. Mateus capítulo 5, no versículo 2, Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este pobre de espírito está referindo-se bem-aventurado aos humildes. E essa humildade de espírito está falando da humildade verdadeira e a humildade que procede de Deus. É algo que o líder cristão precisa ter. O líder cristão precisa ter humildade. Não tem como desenvolver uma liderança eficaz na liderança cristã sem o princípio da humildade. Permita-lhe mostrar algo. Nós vamos usar muito nesta aula humildade, mansidão e simplicidade. Só queria que você analisasse algo. Faça suas anotações aí. Por exemplo, o peitoral do sumo sacerdote, usado por Arão e que passou para os sacerdotes nas suas gerações, o peitoral do sumo sacerdote era composto de 12 pedras, representando 12 tribos de Israel, correto? Pois é. A entrada da cidade santa, a Nova Jerusalém, em Apocalipse, capítulo de número 21, também são 12 pedras. É claro que pelo fato do Giuliana é assim que se fala Apocalipse em hebraico, tá? Giuliana, que é a expressão próxima do português, é Juliana, tá? Revelação no hebraico, Giuliana. É claro que revelação no Apocalipse está escrito em grego. E pelo fato de estar escrito em grego, com certeza vai haver alguma pequena diferenciação no nome das pedras, mas são sinônimas. Se você observar, as mesmas 12 pedras das portas de Jerusalém, em Apocalipse 21, são as mesmas 12 pedras do peitoral do sacerdote. Ou seja, havia algo embutido na parte frontal do sacerdote, representatividade de santidade, para poder entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém. 12 pedras no peito do sacerdote, 12 pedras nas portas da entrada da cidade santa. Porém, quando a gente lê em Ezequiel, no capítulo de número 28, especificamente no versículo de número 13, referindo-se ao querubim antes de cair, antes de se tornar diabo, aí diz assim: tu estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí vem dizendo sardônica, ônix, topázio, berilo, turquesa, tá? O carbúnculo, a esmeralda, tá? O diamante. Aí vem, mas se você observar, esse é o versículo de número 13, versículo 13, Ezequiel 28, 13. Aí conta quantas pedras tem. Tem só 9 pedras. Só que está faltando 3 pedras. 3. No peitoral do sacerdote, faltando 3 pedras exatamente. Não, no peitoral do sacerdote não falta. Nas portas da cidade santa, Nova Jerusalém, está faltando 3 pedras. Não está faltando 3 pedras. Tem 12 pedras na entrada da cidade. Tem 12 pedras no peito do sacerdote. Só que o querubim, ali tem só 9 pedras. E foi por isso que ele caiu. Ele perdeu 3 pedras. Anote aí. Cada pedra, isso aí já é um estudo mais detalhado da escatologia, não vamos entrar nesse assunto, mas deixa eu falar pelo menos 3 para vocês. Cada pedra do peitoral do sacerdote, como da entrada da cidade santa, Nova Jerusalém, cada pedra tem um significado, tá bom? E essas 3 pedras que está faltando, anota aí por favor: ágata,
anote jacinto e anote ametista. Ametista. Ametista é essa pedra lilás, é a pedra de formatura do anel de teologia. Essas 3 pedras não estão em Ezequiel 28:13. Agora, o que significa ágata, jacinto e ametista? Coloque aí. Ágata representa simplicidade. Tá? Simplicidade. Isso é ágata. É a pedrinha branca. Inclusive no Apocalipse, Jesus disse assim: aquele que vencer, eu dar-lhe-ei uma pedrinha branca, nela escrito o meu novo nome. Você já leu isso, né, em Apocalipse capítulo 2? Pois é. A pedrinha branca é a ágata. Ela representa a simplicidade. E Lúcifer perdeu a simplicidade. A segunda pedra que está faltando é o jacinto. E o jacinto representa a mansidão. Mansidão. Só para você ter uma ideia, aí no versículo 15 de Ezequiel, capítulo de número 28, está dizendo: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Entende? Isaías 14:12 está dizendo assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. Aquele que foi colocado como protetor para fortalecer, porque é um outro assunto muito polêmico sobre falar a eternidade passada, né? Mas já houve uma eternidade passada. E Lúcifer colocado como um guardião sobre a terra, mas ele começa a debilitar os povos. Aquele que era para agir com mansidão, com humildade, com simplicidade, ele começa a dar marrada e violentar os homens. Pois é, ele perde a simplicidade e ele perde a mansidão. A terceira pedra, que é a pedra do anel de teologia do pastor, ou anel de pedra de formatura de teologia, é a ametista, a pedra lilás. E a pedra lilás, a pedra de ametista, ela é literalmente humildade. Então anotou? Ágata, simplicidade; jacinto, mansidão; ametista, humildade. É 3 coisas que você precisa perder para ficar a cara do diabo. É só você perder simplicidade, é só você perder a mansidão e é só você perder a humildade. Você fica a cara de Satanás. E tem gente se achando, né? Tem gente se achando. E ele não sabe o que eu acho dele. Eu acho que está com a cara do diabo. Pessoas que perdem a simplicidade, perdem a mansidão, perdem a humildade. Desenvolva a humildade de espírito. Você conhece Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele vem dizendo assim, ó: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Só que ele coloca a frase manso e humilde de coração, manso e humilde de espírito, manso e humilde de coração. Tem pessoas que são humildes, mas não são humildes de coração. Vamos falar um pouco de liderança cristã. Eu conheço pessoas que eram humildes quando eram membros. Eu conheço pessoas que eram humildes quando eram cooperadores ou diáconos. Eu conheço pessoas que eram humildes quando eram presbíteros, evangelistas. Conheço pessoas que eram até humilde até quando foi consagrado a pastor. Porque sabia que se não demonstrasse humildade, não chegaria na posição onde queria chegar. Mas eu conheço pessoas que quando se tornaram presidentes, só um exemplo, não estou generalizando as coisas, estou falando que eu conheço pessoas, quando se tornaram presidente, aí ele mostrou quem ele era.
mostrou quem ele era. Humilde enquanto estava nos degraus mais baixos da liderança. Agora, quando ele chega no degrau mais alto, na visão humana, acabou-se a humildade. E sendo que nós aprendemos na nossa primeira aula, passo 1, que a liderança servidora é o mais alto grau de liderança. Então seja humilde, seja humilde. Não queira de maneira nenhuma se parecer com o diabo. Agora Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde, e sou humilde de coração. Então, quando Deus te honrar e te colocar sobre muitos, quando Deus te tomar pela mão e levar para degraus mais altos, não perca a pedrinha lilás, não perca a humildade, tá bom? Desenvolva a humildade. Dá uma olhada nesse slide. Feedback. Feedback é a capacidade de dar, de receber opiniões, críticas e sugestões sobre alguma coisa, pessoal ou profissional. Isso é feedback. Tá vendo as 3 carinhas lá? Carinha azul, sorridente. Carinha cinza, indiferente. Carinha vermelha, insatisfeito. Eu acho que todo líder, até no profissionalismo, na liderança secular, precisa ter esse feedback. O problema é que nós estamos encontrando líderes que não têm esse botão de feedback. São pessoas que não têm capacidade de receber o retorno, a opinião, de saber o que os outros estão passando, estão pensando. Elizabeth Queen, a rainha Elizabeth da Inglaterra, ela ainda tem um grande prestígio. Quem conhece Londres, como alguns alunos que estão estudando comigo aqui, sabe do que eu estou falando. A gente anda em Londres e conversa com o povo. Veja o que eles pensam da rainha Elizabeth. Eles a amam. Para você ter uma ideia, quando ela demora muito a aparecer, ela com a família real, as lojas da Inglaterra, da Grã-Bretanha, mandam cartas para ela. Está na hora da senhora, com a família real, fazer uma aparição, um show, Parliament Square, se mostrar na Praça do Parlamento. Por quê? Porque quando ela anuncia assim, um mês antes, que tal dia a família real vai aparecer na Praça do Parlamento, naquele mês, as lojas de Londres vendem mais do que no mês de dezembro, quando ela diz que vai aparecer com a família real. E naquela semana da aparição dela, as lojas em Londres viram 24 horas. O povo querendo comprar roupas novas, joias, se adornarem para ir verem a sua rainha. Ainda que ela tenha primeiro-ministro, não governa literalmente sobre o povo, mas ela é honrada como rainha. Só que existe algo que não é lenda, e os londrinos sabem. Dizem que não há uma rua em Londres que a rainha Elizabeth não conheça. Porque ela se veste de plebeia, e de forma disfarçada ela sai andando nas ruas, conhecendo as ruas, vendo a necessidade do povo, conversa com um e conversa com o outro, para saber o que o povo está pensando da monarquia, do sistema político, do primeiro-ministro. Você acha que ela é inteligente? Não. As midrashes judaicas já falam sobre isso. E os rabinos, os sábios de Jerusalém, já deixaram escritos na Talmud que Salomão tinha tal costume. Salomão, em certa feita, porque todos viam o rei de longe, sempre com sua pompa real, com sua coroa e suas vestes. E Salomão tinha um costume de sair para cavalgadas com servos de confiança,
E depois, quando estava bem distante, Salomão se caracterizava de pastor de ovelhas. E ele entrava no meio do seu povo, dentro de Israel, como o mais humilde dos pastores. E conversava com um, conversava com o outro, e o povo dizia assim: Salomão é bom nisso, Salomão é bom naquilo, o rei está falhando nisso, o rei está deixando a desejar em tal coisa. Agora você entende por que ele teve um reinado de 40 anos? Um reinado de 40 anos, adquirindo mais de 340 quilos, na média 340 quilos de ouro para sua fortuna mensalmente durante 40 anos. E é considerado como para os judeus Gadol Meler como grande rei. E que Israel no seu tempo teve paz e grande prosperidade. E só houve um que pôde dizer: aqui está quem é maior do que Salomão. Yeshua HaMashiach HaNuzrit, só Jesus, o Messias de Nazaré. Yeshua HaMashiach HaNuzrit. Meu Deus do céu, Jesus é bom. Pois é, feedback, capacidade de ouvir a opinião. Você é líder? Espero que tenha pessoas aqui que estejam estudando que ainda não são líder. Eu sei que tem muitos líderes que estão estudando. Líder da porta, nem que seja na porta do banheiro, você está liderando aquele pedaço. Líderes de departamento, líderes de igreja, líder de grupo, líder de células. Você é líder. Você tem capacidade de ouvir o que as pessoas pensam da sua liderança? Você tem capacidade de ouvir o que estão achando do seu trabalho? O problema é que tem pessoas que elas só gostam do botãozinho verde aí, ó, só do like, né? E quando aparece um dislike, ele fica revoltado, ele acha que todo mundo tem que gostar da liderança dele. Ele acha que todo mundo tem que amar a liderança dele. Nem Jesus agradou todo mundo, eu sei. Nem Jesus agradou todos. Você também não vai agradar, mas também não desagrade a maioria. Tá? Você vai encontrar dislikes no seu ministério de liderança. E não é pessoas que te reprovaram. Fulano reprovou minha liderança. Não, às vezes ele só identificou aquilo onde você estava sendo reprovado. Porque tem pessoas que elas querem se cercar e se blindar de amigos que gostem e que concordem com ela, independente do que elas façam. E hoje está até fácil encontrarmos obreiros fiéis, mas está raro encontrarmos obreiros leais. E um dos princípios da lealdade é quando você abraça com um líder dizendo: estou contigo e não abro. Entende? É quando você diz assim: ó, mesmo eu não concordando com tal coisa, porque na minha opinião o senhor deveria fazer diferente, mas o senhor é meu líder. Mas passe feedback. Por favor, se você quiser se dar bem na sua liderança cristã, desenvolva a humildade de espírito. Tenha a capacidade de ouvir o que as pessoas pensam de você. Olha isso aqui. Esse é Mário Sérgio Cortella, um dos grandes pedagogos do Brasil. Ele traz esse conselho que minha vida mudou depois que eu tomei isso por base. Elogie em público. Veja, elogie em público. Corrija em particular. Um líder corrige sem ofender, orienta sem humilhar. O bom pedagogo é assim. Quer promover crescimento da sua equipe? Quando couber elogios, não poupe elogios e faça isso publicamente. Quando for necessário correção, corrija-os.
em particular. Tem pessoas que estão se achando, quando bate no peito e brigam publicamente, que usa o púlpito como se fosse um ringue, o microfone como se fosse uma marreta, está se achando, e eu achando, com a cara do diabo. Corrija em particular, tá bom? Elogie publicamente. E aprenda a corrigir sem ofender. Orientar sem humilhar. Desenvolva humildade de espírito. Número 14. Lapide a pedra jacinto. Desenvolva a mansidão. Desenvolva a mansidão. Quer ser líder cristão? Quer? Desenvolva a mansidão. E se você não quiser, é Tiago capítulo 4, versículo 1, né? Que está dizendo: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 4, 1. Pois é. Desenvolva a mansidão. Mansidão. Tem gente que não tem, né? Que tem gente que é como se fosse uma bomba prestes a explodir, um estupim curto. Tem outros que é como uma bomba relógio. Qualquer hora dessa eu explodo. Irmão, qualquer hora dessa eu estouro. Eu vejo o pastor falando assim. Eu fico dizendo, como é pobre esse miserável. Qualquer hora dessa eu vou explodir. Pastor falando isso no púlpito. Eu digo, coitadinho do miserento. Pois é. Tem gente que é como uma bomba de estupim curto. E outros, né, gostam de gritar na cara dos outros. Controle seus temperamentos. Saber falar em momento de raiva e de adrenalina, a flor da pele, pode ser cabal para a conquista da equipe. Tá bom? Todo bom comportamento é sinalizado pelo modo de falar. Falar com ignorância, falar aos gritos, só vai piorar a situação, fazendo com que você perca a razão e acabe ficando só. Não seja estupim curto. Controle o seu temperamento. Não ore para Deus mudar o seu temperamento. Na próxima aula nós falaremos sobre temperamentos. Não ore para Deus mudar seu temperamento. Deus não vai mudar. Ore para Deus pedindo domínio próprio, pedindo temperança. Deus vai te ajudar a controlar o seu temperamento. Eu sei que tem hora de vontade, né, de fazer diferente. Mas entenda, você é líder cristão. Controle o seu temperamento. Tá bom? Número 15. Aprenda a perdoar. It is amazing. Isso é maravilhoso. Aprenda a perdoar. Isso é maravilhoso. Líderes que não perdoam são líderes amargurados. Eu falei na aula passada sobre como não se decepcionarmos com as pessoas. Sirva-as como se fossem seus melhores amigos para sempre. Mas o dia que te enfiarem facas nas costas, não fique morrendo por isso. Aprenda a perdoar, até porque cada um só dá aquilo que tem. 70 vezes 7, só os fortes entendem. Deixa eu contar para vocês 70 vezes 7. No livro de Gênesis, no capítulo de número 4, Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Caim ouvia a voz de Deus. Ele já pensava em fazer besteira e Deus dizia, não faças tal coisa. Deus dizia, Caim, o pecado jaz às portas, todavia se resistires. Ele ouvia Deus. Mas um dia sua ira se acendeu
não tinha mansidão. A sua ira se acendeu contra seu irmão e ele tirou a vida de Abel. E o sangue de Abel passou a clamar. O que pouca gente sabe é da salvação de Caim. Salvação de Caim. Pois é, deixa eu falar dela para você. Caim chega para Deus e ele vem dizendo assim, a partir do versículo de número 13, estou em Gênesis 4. Ele diz assim: eis que a minha maldade é maior do que possa ser perdoada. Qualquer que me achar, me matará. Ele vem dizendo: eis que hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderei, serei errante, fugitivo, vagabundo. E veja que não é sentença de Deus, é sua consciência. Tem gente que pensa que é Deus que estava fazendo tudo isso com Caim, mas é Caim dizendo: eis que hoje me lança da tua face, da tua presença me esconderei, serei errante, fugitivo sobre a terra. Ele vem dizendo assim: a minha maldade é maior do que possa ser perdoada, qualquer que me achar me matará. Porém a Bíblia vem dizendo: pôs Deus uma marca em Caim para que não ferisse qualquer que o matasse. O livro de Nefi, no livro dos Mormons, vem dizendo que a marca que Deus colocou em Caim é os negros, né? A partir de então Caim se tornou negro. Preconceito, racismo. Tá. A marca que Deus colocou em Caim não foi castigo. A marca que Deus colocou em Caim foi graça. Caim não deve morrer só porque pecou. A marca que Deus colocou em Caim foi perdão. A marca que Deus colocou em Caim foi proteção. Viu isso aí? Graça, perdão, proteção. Pôs Deus uma marca em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. E Deus ainda disse: porque Caim 7 vezes será vingado. Ou seja, Caim 7 vezes será castigado. Castigado. Deus não falou isso. Não. Castigado será quem ferir Caim. Viu? Caim 7 vezes será vingado. Qualquer que ferir a Caim 7 vezes será castigado. A marca é proteção. Proteção. Até porque, no versículo de número 16, esse homem saiu da presença de Deus e foi habitar nas terras de Nod, ao oriente do jardim. Olha onde ele vai morar: o oriente do jardim. Se você voltar um pouco na Bíblia, em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 23 e 24, quando Adão e Eva pecam, Deus não estava castigando, e sim para proteger a árvore da vida, porque se o homem comesse dela em pecado, aí era problema, entraria para a eternidade em pecado e seríamos semelhantes ao diabo. Então, para proteger a árvore da vida, protegendo Adão e Eva para que não comesse da árvore da vida em pecado, Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, Deus lançou eles fora do Éden, para lavrar a terra de que foram tomados. E Deus colocou uma espada flamejante que andava em círculo, para guardar o caminho da vida, da árvore da vida. Mas está dizendo que pôs Deus querubins ao oriente do jardim. Por que Deus coloca uma espada guardando o Éden, mas no oriente ele coloca um querubim? Porque está aí no capítulo 4, versículo 16, Caim, ele vai habitar nas terras de Nod, no oriente do jardim. Sabe para onde ele vai? Para a entrada do Éden. Quando ele diz: eu saí errante, fugitivo, ele parou de ouvir a voz de Deus. Mas ele tinha alguém de confiança, Adão, seu pai, que havia lhe dito: dentro do Éden, todos os dias, 6 da tarde, Deus vem pessoalmente. Agora ele não ouvia mais a voz de Deus, ele diz: eu preciso me consertar, vou encontrar com Deus pessoalmente. Para onde que ele vai? Para o oriente do jardim, na porta do Éden. Claro, Deus na sua presciência já se antecipou, colocando querubins proibidos na entrada. O único caminho de volta, acesso para Deus, é através de Jesus Cristo. Mas veja que esse homem tem um senso de arrependimento. Agora, no mesmo capítulo, Gênesis 4, preste atenção ao raciocínio, Gênesis 4, no versículo de número 23 e 24, está dizendo assim,
E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, depende da tradução, diz ouvi o meu lamento, mulheres de Lameque. Matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque Caim 7 vezes será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Sabe o que ele está dizendo? Porque no texto original lá, na Bíblia, nos pergaminhos originais, existe uma insígnia do lado da escrita, feita com pena, chamada no judaísmo de cadência fúnebre. E toda vez que aquela insígnia aparece, é como se fosse um cântico cantado em notas menores. Quem é músico sabe do que eu estou falando. Então, em notas menores é tom de lamentação, cadência fúnebre. E toda vez que a cadência em cadência fúnebre aparece num texto judaico, estamos lamentando a morte de um parente. Quando ele está chorando, dizendo, matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar, Caim 7 vezes será vingado, mas Lameque 70 vezes 7, sabe o que ele está dizendo? Ele, como bisneto de Caim, ele matou Caim. Lameque matou Caim. E ele está chorando, dizendo, porque se Caim será vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Só que na mentalidade dele, ele está dizendo assim, se Caim era o pior dos pecadores, e eu matei. Então, se eu matei o pior, eu sou o pior dos piores. Caim 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Isso é Gênesis 4, 24. 70 vezes 7. Caim 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Passa-se 4.000 anos. 4.000 anos. No Novo Testamento, Pedro vem perguntando assim para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes. Jesus disse, não só 7, mas até 70 vezes 7 ao dia. Não pense que Jesus está falando de matemática, 70 vezes 7, 490. Não, não é isso. Ao dia. Quando Jesus está dizendo não só 7, mas até 70 vezes 7 ao dia, Jesus está dizendo assim, ó, todos os dias tem perdão, não só para Caim, mas tem perdão para Lameque. Todos os dias tem perdão para os pecadores e até para o pior dos pecadores. Desde que haja arrependimento, desde que haja senso pela busca a Deus, desde que haja cadência fúnebre, onde houver arrependimento, há perdão. Quando Jesus diz assim, ó, não só 7, mas até 70 vezes 7, ele está dizendo não só Caim, mas até Lameque. Até Lameque. É muito fácil, né, irmão, mandar as pessoas para o inferno. Quanta gente já mandou Caim para o inferno, né? E Caim foi para o paraíso abraçar com Abel, a quem ele tinha matado. E depois chega Lameque e se une ao abraço. Salvos. Desde antes da lei, as pessoas eram salvas pela graça, sem merecimento. Não importa quão bom você seja, sempre você terá um motivo para ir para o inferno. Sabe por que você não vai? Porque a graça te alcançou e pelo seu amor você foi abraçado. Pois é, preste atenção. Não sei se você lembra da história de Davi e Simei, mas Simei foi traidor de Davi. Isso nos tempos de Absalão. Absalão morre. Simei sabia que Davi reassumiria o trono. Está passando os papagaios, né, irmãos? Curica. Davi, depois da morte de Absalão, Simei saberia que seria punido com morte. Simei pega 1.000 homens e vai para a porta da entrada de Jerusalém, porta de entrada, se dobra o joelho com 1.000 homens no chão, e lá vem Davi com seus valentes. E aquele monte de homem prostrado. Simei começa a chorar e dizendo, tenha misericórdia da minha alma, ó rei. Eu sei que o que eu fiz, eu sou digno de morte. Mas eu te peço por minha alma, me perdoe, eu te jurarei fidelidade.
Davi pensou, se eu matar vai ser 1000 mortos. Ele pensou, se eu perdoar Simei vai ser 1000 amigos. E desceu do cavalo, tomou Simei pela mão, levanta, abraçou Simei, beijou no rosto, chorou junto e jurou perdão. Jurou perdão. Sabe o que aconteceu? Os anos se passam, Simei perdoado, abençoado. Eu sei que vai ter pontos divergentes, diferentes do meu pensamento, mas analise o que eu estou dizendo. Davi, na hora de morrer, uma das últimas palavras de Davi na cama, ele chama Salomão, Salomão, meu filho, quero pedir algo para você. E eu quero que você me jure. E ele fez Salomão colocar sua mão debaixo da coxa para jurar. Lembra de Simei? Lembro, meu pai. Simei é um traidor, meu filho. Você faz um favor para o pai, o que, meu pai? Depois que o pai morrer, mata ele. Que meu pai? Mata Simei. Mata Simei. E Davi morreu. E depois da morte, Salomão procurou uma forma para matar Simei. Caçou um pretexto e conseguiu. Mandou colocar uma linha imaginária, não ultrapassa essa linha, porque o dia que você passar, você morre. Ele queria só caçar um motivo. O dia que Simei ultrapassou a linha, morreu. Com ordem de quem? Aí tenta colocar na minha mente, de nerd, que Davi não morreu com mágoa. Tenta, você não vai conseguir. E aí, eu vou mandar Davi para o inferno? Não, Davi não foi para o inferno. O Novo Testamento fala da salvação dele. Na lista dos heróis da fé, em Hebreus 11, ele aparece. É porque na sua mente você acha que para ir para o céu tem que ser santo, né? Mas não tem que ser santo, pastor? Não. Quem falou que a sua santidade te salva? Não, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sim, ninguém verá o Senhor. Isso é Hebreus 12, 14. A única forma de ver o Senhor é se tivermos santidade. Ninguém vai ver Deus em mim. Ninguém consegue ver Deus em você, se você não tiver santidade. Não está falando de ir para o céu e ver Deus. A sua santidade não lhe salva. Ela pode servir para salvar outras pessoas. Não para salvar a você mesmo. É porque você lê isolado o versículo 14, né? 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas olha o versículo 13. Está dizendo, antes preparai caminhos retos para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, mas antes sejam sarados. Quer dizer, faça a coisa certa, sirva de exemplo para os outros. Tá? Prepare caminho reto para os vossos pés, para que os que manquejam, os fracos, sejam sarados pelo seu testemunho. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém vai ver Deus em você sem santificação. Tenha cuidado, esse é o versículo seguinte, tenha cuidado, tá? Para que nenhuma raiz de amargura brotando, por meio dela muito se contamine, para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando, alguém venha se contaminar. Pois é, Simei morreu com ordem de Davi, mas Davi foi salvo. Ah, pastor, está difícil para eu entender isso. No céu, um abraço de Davi e Simei. No céu, um abraço triplo de Abel, Caim e Lameque. É exatamente. Ou o que você pensa de Colossenses 1:20? Já leu? Se eu errar nas referências, depois você pode corrigir no comentário, porque às vezes a memória falha. Eu estou tentando terminar de decorar a Bíblia. Se Deus me der graça, mais uns 2 anos eu consigo. Mas Colossenses 1:20 está dizendo em Colossenses 1:20, falando de Jesus, havendo ele mesmo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Jesus reconciliou todas as coisas, as que estão na terra e as que estão no céu.
que tinha no céu que precisava ser reconciliado? Vou simplificar para você, irmão. Cidadão, crente em Jesus, voltando do culto de Santa Ceia, dirigindo seu carro, para num semáforo, uma quadrada de uma pistola encosta na sua fronte. Perdeu. Pode descer, puxa o irmão com a família para fora. O irmão vai tentar reagir e pá, toma um pipoco na cabeça. Morre. O irmão vai para o céu. Vai. Ninguém é salvo por merecimento. Ainda que ele estava nervoso, mas ele vai para o céu. Horas depois, o bandido é capturado pela polícia. Ele é preso, condenado e vai pagar a sua pena numa penitenciária. Aí lá vai um capelão, pregador do evangelho, fazer culto dentro do presídio. E o cara que roubou o carro e matou o irmão, latrocida, esse camarada agora aceita Jesus dentro da cadeia. Começa a ler a Bíblia, começa a buscar a Deus, começa a orar. Dentro da cadeia ele se batiza. Tem gente que não concorda, mas que culpa tenho eu se é um dos métodos que Deus usa para salvar alguém? Depois, por bom comportamento, ele sai. Mas no passado ele havia se envolvido numa treta. E nessa treta, alguém marcou, fulano matou meu pai, coisa desse tipo. Não estou falando do caso do roubo do carro do irmão, não. Ele tinha uma vida pregressa. E numa das rixas do passado, alguém agora vem se vingar. Estou sabendo que fulano está em liberdade, está solto, está na rua. Vou fazer ele. E vai lá e mata. Só que o fulano agora já não tem mais vida pregressa. Fulano aceitou Jesus, é leitor da Bíblia, ora, fala com Deus, é crente e batizado. Está buscando fazer o que é correto. E aí, esse irmão vai para o céu ou não? Vai. Ah, mas ele roubou o carro. Vai para o céu, irmão. E agora chega lá no céu. Ele vai encontrar o irmão que ele roubou o carro e que ele matou. Você acha que o irmão vai dizer: ah, seu miserável desgraçado, foi tu que me matou, e vai pegar uma pedra de ouro e tacar na cabeça dele? Ele vai abraçar e não vai chorar porque lá não tem esse sentimento, mas vai agradecer. Você foi quem adiantou a minha viagem, carimbou meu passaporte para que eu viesse. Pois é. Colossenses 1:20, Jesus reconciliou as coisas não só na terra, mas também no céu. O que tinha no céu que precisava ser reconciliado? Caim, Abel, Lameque, Davi, Simei. O que eu estou dizendo é que mesmo o pior dos pecadores tem perdão. Onde há arrependimento, há perdão. 70 vezes 7. Só os fortes entendem. Quando Jesus disse não só 7, mas até 70 vezes 7, é não só Caim, mas até Lameque. É, pastor, mas perdoar é muito difícil. Perdoe os outros não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Quando você perdoa, você não perdoa para o bem do miserável, você perdoa para o seu bem. Porque não perdoar é como se você tomasse um copo de veneno dizendo, não é veneno não, tá gente, vou tomar água. Não perdoar é como se você tomasse um copo de veneno dizendo eu vou tomar e esse miserável vai morrer, com licença. Esse miserável vai morrer, mas quem está tomando o veneno é você. Quando você não perdoa, você não tem paz. O seu dia já é estressante no trabalho, mas esse infeliz te inferniza na mente, porque você não perdoa, ele tira o seu sossego. Se você vai para almoçar, mas você não perdoa, é como se o miserável sentasse na mesa com você e tirasse o seu apetite. Você tenta tirar uma cesta depois do almoço para dormir, o miserável vai te importunar o pensamento. Você diz, não aguento mais essa vida, estou estressado. Você pega férias, você sai de férias com a família. Se você não perdoar, o miserável é como se ele tomasse uma carona no seu carro e fosse para a praia com você e estragasse as suas férias.
Então perdoe os outros não porque elas merecem perdão, mas porque você merece paz. Como assim, pastor? Não estou dizendo para você aprovar as atitudes dele, não, não é isso. Não é trazer de novo para sentar na sua mesa, não, não é isso. Estou dizendo que é só para você entender que cada um só dá aquilo que tem. Não tem como as pessoas dar coisas boas se só tem coisas más no seu tesouro. Você é privilegiado se tem coisas boas no tesouro. Então não sinta mais dor e peso por isso. Não se lamente pelas percas que te causou, porque enquanto você se lamenta por essas percas, você não terá novas conquistas. Meu Deus do céu. Não pense que eu sou bom em filosofia, isso é Espírito de Deus, irmãos. Eu sinto ele. Entendeu? Enquanto você se lamentar pelas perdas, você não terá novas conquistas. Pare de sentir dor pelo passado. Ah, pastor, mas perdoar é difícil. Efésios 4:32. A Bíblia está dizendo: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como é que Deus perdoou em Cristo? É mesmo quando o povo não queria perdão, dizia crucifica, mas Jesus perdoava, dizia perdoa, eles não sabem o que está fazendo. Ou seja, fulano está errado, ele está cego. Eu perdoo, mas ele não tem não, eu perdoaria se ele pedisse perdão. Onde que você aprendeu que a pessoa precisa pedir perdão para que você perdoe ela? Primeiro entenda que o seu perdão não salva o miserável. Seu perdão salva você. Por exemplo, eu bati na sua cara. Deus me defenda. Mas eu te agredi, feri seu rosto. Te deferi um golpe. E aí, passa-se 4 anos, nós sem nos vermos, e você quer ir para o céu e você tomou a decisão de me perdoar. E você me liberou perdão. Mesmo sem eu pedir perdão para você. Você vai para o céu. Mas será que eu vou? Só porque você liberou perdão para mim? Eu vou se eu me consertar. Ainda tem mais uma, né, irmão? Tem gente. Meu Facebook tem bastante, tá? Tem gente que é especialista em te ofender, te ferir, te machucar. Aí, cada um toma seu rumo, vai um para um lado ou para o outro. Aí tem gente que diz assim, porque o tempo apaga tudo. Será que apaga? Irmão, quem apanha, nunca esquece. E ainda tem mais uma, perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia, tá? Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar, sem sentir dor, sem lamentar a perda. O cidadão me agrediu, bateu na minha cara, aí vai para um lado, eu vou para o outro. Aí 4 anos depois a gente se encontra. Aí ele vem querer me abraçar, ele vê assim, não, ele hoje, esse pastor Samuel é uma pessoa dócil, uma pessoa boa. Ele não tem mais raiva de mim. É verdade, eu não tenho raiva. Aí ele vem querer me abraçar como se nada tivesse acontecido. Mandar convite no meu Face, eu até aceito. Como se nada tivesse, aceito para que você entre e veja a minha vitória. Como se nada tivesse acontecido. Né? E hoje nós estamos vivendo, principalmente em aspecto de liderança cristã, vergonhosamente, mas eu estou em aula, eu preciso falar isso. Nós estamos vivendo uma situação assim, de eu bater na sua cara, aí você vai para um lado, eu vou para o outro. Aí eu vou orar e vou pedir perdão para Deus, me consertar com Deus. Te encontro depois e quero te beijar como se nada tivesse acontecido. Se eu bati na sua cara, não adianta eu pedir perdão para Deus, eu tenho que pedir perdão para você, não é para Deus, tá bom? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, não é se ajoelhe e faça uma oração para Deus, não é. Deixa a tua oferta no altar, vai lá e reconcilia com o teu irmão. E volta e oferece
seu culto a Deus. Meu Deus do céu. Então, mesmo sem a pessoa merecer, ela está gritando crucifica, eu diga perdoa, porque não sabe o que faz. Seja bondoso, seja compassivo. Sim, perdoe, assim como Deus te perdoou em Jesus Cristo. Você conhece essa parábola? Parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Nessa parábola está dizendo que certo dia um rei foi acertar conta com seus súditos. E ele encontrou dois que lhe devia. Ele chamou um e disse, paga-me o que tu deves. O cidadão chorou e disse, tem paciência comigo, eu não tenho com que pagar. Só que ele devia, irmão, 10.000 talentos. Meu Deus do céu. Vamos fazer uma conta. 10.000 talentos. Um talento são 34 quilos de ouro. 10.000 talentos. 340.000 quilos de ouro. 340 toneladas de ouro. 25 caminhão truque, para ser exato, carregando ouro. Paga-me, disse o rei. O cidadão chorou, tenha paciência, eu te pagarei, mas hoje eu não tenho como. Ele não ia ter como, era nunca, mas o rei disse, olha, faz o seguinte, você não precisa me pagar mais nada. Você está perdoado, você não deve. Rei, obrigado. E saiu. Quando ele sai lá na esquina, está na Bíblia, tá? Depois você lê. Quando ele saiu lá na esquina, ele encontrou um outro, ele perdoado. Aí encontrou um outro que lhe devia 100 denários. Ele acabou de receber um perdão do rei, entenda. Agora ele encontra um que lhe deve um pouquinho, 100 denários. Paga-me o que tu deve. O cidadão diz, tem um pouco de paciência, eu estou sem condições. Mas ele mandou lançar na prisão. Mandou castigá-lo para que pagasse. Alguém viu a história, voltou lá no rei. Sempre tem um acusador, né? Volta lá no rei e diz, rei, sabe aquele homem que o senhor perdoou 10.000 talentos? Claro, não tem como esquecer 10.000 talentos, né? Tem gente que pensa que perdoar é esquecer. Sabe o homem que o senhor perdoou? Sei, o que me devia 10.000 talentos, e eu perdoei, sei. Perdoar não é esquecer. Pois é. Rei, tinha um pobre ali que devia 100 denários para ele. E o pobre não tinha com que pagar, e ele mandou castigar o pobre, mandou prender, maltratar. O rei disse, ele fez isso? Fez. O rei mandou chamá-lo e disse, servo mau, malvado, eu te perdoei 100 denários e tu não conseguiu perdoar. Eu te perdoei 10.000 talentos e tu não conseguiu perdoar 100 denários. Aí você diga assim, pastor, não estou entendendo nada. Talvez é porque você não entenda muito o talento, denário, mas deixa eu lhe dizer, um talento são 34 quilos, 10.000 talentos são 340.000 quilos de ouro, 340 toneladas de ouro. É muito. Logo, o que Jesus está contando não é uma parábola, Jesus está contando uma hipérbole, em grau exagerado. Porque é impossível, na tradição, na cultura judaica, nos tempos de Jesus, alguém ter uma dívida desse tamanho. Porque 10.000 talentos, 10.000 talentos, era juntando o imposto de Israel, e olha que Israel estava dividido em Judéia, Bereia, Samaria e Galileia, tá? Judéia, Bereia, Samaria e Galileia. A nação de Israel pagava 800 talentos de imposto por ano para Roma. 800.
Se eu falhar na matemática, me perdoe. Eu sou bom de matemática. Mas eu estou improvisando. Tá? A nação de Israel pagava 800 talentos de ouro por ano de imposto para o imperador romano. Judéia, Bereia, Samaria e Galileia. Judéia, Bereia, Samaria e Galileia. 10.000 talentos seria o imposto da nação por aproximadamente 13 anos. Eu acredito que seja isso. Por aproximadamente 13 anos. Ninguém tinha condições de dever tanto. E foi o perdão que o homem recebeu. Um perdão de uma dívida impagável. Mas esse homem que recebeu um perdão de uma dívida impagável não conseguiu perdoar 100 denários. Sabe o que é um denário? Uma diária de serviço. Sabe o que é 100 denários? 3 meses e 10 dias de serviço. 3 meses e 10 dias de serviço. Pois é, isso mesmo. 3 meses e 10 dias. 3.350 reais, por aí. 3.400 reais. O homem não conseguiu pagar. Não conseguiu perdoar. 3 meses e 10 dias, 100 denários. O problema é que para um homem pagar 10.000 talentos, ele tinha que trabalhar 150 mil, não, 150 milhões de ano na diária. Tá entendendo isso? 150 milhões de ano na diária para pagar 10.000 talentos. E ele não conseguiu pagar, não conseguiu perdoar quem lhe devia 100 dias. Você tem dificuldade em perdoar alguém pelo mal que lhe fez? Deixa eu lhe dizer, não estou dizendo para você aprovar a ideia dele, não. Estou dizendo para o seu bem. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas você é merecedor do inferno. Não tem nada que você possa fazer que te torne tão digno do céu. Mas você não vai para o inferno. A sua dívida era impagável, mas Cristo, glória a Jesus, Ele rasgou a cédula que havia contra nós. Meu Deus do céu. Ele rasgou a cédula que havia contra nós. O perdão que você recebeu de Jesus é tão grande que não tem como você dizer assim, eu não posso, eu não consigo perdoar. Porque tudo que você perdoar a alguém, seja o maior mal que te fizeram, se você perdoar, é ínfimo perante o perdão que Cristo te oferece. Pois é. Isso aqui são denários. Denários, só para você entender. Denários. Uma diária de serviço. Tá? Agora, um talento são 34 quilos de ouro. Pode juntar barras, pode juntar pedras e moedas. Um talento, 34 quilos. 10.000 talentos, 340 toneladas de ouro em barra. 25 caminhões trucos lotados de ouro. Não dava para pagar. Não dava para pagar. Meu Deus do céu. Perdoe. Isso é maravilhoso. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Não esquece de comentar embaixo no vídeo.
Assine o seu nome na lista de presença. Mostre que você está participando. Converse com outros alunos. Traga mais alguém para o curso, ainda dá tempo, antes que o mês se termine. Deus te abençoe, permita orar contigo. Jesus, thank you, Lord, for your presence strong here. Obrigado por tua presença forte aqui. Muito obrigado. For your presence in my life, por sua presença na minha vida. For your Holy Spirit in the class, pelo teu Espírito Santo nas nossas aulas. Obrigado. Quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos. Ensina-nos a ser líderes dóceis, segundo o teu coração. Ah, como precisamos aprender de ti. Porque tu és manso, porque tu és humilde e é de coração.